Palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 62, onde a Bíblia vai nos relatar da seguinte maneira: E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amados, estamos de posse dessa palavra forte e poderosa, que vai relatar acerca de uma eventualidade, de uma situação, a qual Pedro ele vai chorar amargamente, porque quando ele vai entender, vai cair em si, ele vai compreender que ele não conseguiu cumprir aquilo a qual ele havia prometido para Jesus. Em outrora, Pedro havia prometido estar com Jesus em todos os momentos, nos momentos de luta, nos momentos de adversidades, e se preciso, até na morte, Pedro prometeu que estaria com Jesus. Porém, Jesus o advertiu que não seria desse jeito, que quando o galo cantasse por 3 vezes, Pedro então assim o negaria. E quando Pedro se dá por conta, quando Jesus foi ali capturado pelos soldados, e quando foi levado ali no pátio da casa do principal, então Pedro ele vai negar Jesus. E quando ele nega pela 3ª vez, ele escuta o galo cantar, e ele vai ver que o olhar de Jesus vai de encontro para com ele, E então Pedro ele sai para fora e chora amargamente. A partir de então, Pedro ele resolve voltar para pescar, resolve voltar para a sua vida antiga, para o seu cotidiano de outrora. E Jesus ele é crucificado, Jesus é morto, mas Jesus ele ressuscita ao 3º dia, e ele tem algumas aparições ali com Maria Madalena, com os 2 discípulos que andavam nos caminhos de Emaús. Mas Jesus aparece quando Pedro e os demais companheiros também estão ali pescando. E quando Jesus ele aparece, ele então chama Pedro no particular, após jantarem, e pergunta: Pedro, tu me amas mais do que esses outros aí? E Pedro fala: sim, eu te amo. E Jesus fala: então apacenta os meus cordeiros. Novamente Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: sim, eu te amo. E Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. E pela 3ª vez Jesus fala: Pedro, tu me amas? E Pedro, chorando, fala: sim, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Jesus está voltando então a ter um relacionamento, um diálogo com Pedro. E apesar de Pedro ter negado, apesar de Pedro ter parcialmente fracassado com Jesus, Jesus ele traz uma nova chance, uma nova oportunidade. E nesse pacote de chances e oportunidades, Jesus traz agora para a vida de Pedro uma responsabilidade muito grande. Jesus agora está entregando nas mãos de Pedro a responsabilidade, o cajado, de Pedro conduzir agora o rebanho dessa nova igreja que está surgindo, a igreja primitiva. Jesus está constituindo Pedro como pastor das ovelhas, como pastor da igreja, apesar de ter errado, mas Jesus ele perdoa e coloca a responsabilidade.